Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como sempre, é um privilégio, um prazer muito grande estar diante do Senhor e dos irmãos para compartilhar da palavra dele. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra aos nossos corações. Nós somos limpos pela tua palavra. Nós descemos à casa do olheiro para ouvir a sua voz. Retira de nós, Senhor, aquilo que não te agrada. Coloca de volta, Senhor, aquilo que está fora do lugar. Ajeita, Senhor, o nosso interior. Estremece o nosso ser, pois só o Senhor pode fazer isso. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua mensagem. Perdoe, Senhor, as nossas faltas. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão e nos dê poder, no nome de Jesus, para obedecer a tua palavra. Nós não esperamos na nossa força, nós esperamos na tua força. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 21. Nós leremos a partir do verso 12. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 12. Nós leremos até o verso 17. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. Tem dias que a nossa casa está uma bagunça. Eu não sei se você já viveu, está vivendo essa realidade. Tem dia que a gente olha, a nossa casa está um furdunço. Tudo para o alto, de pernas para o ar. Muito bagunçado. Pode não ser a casa, pode ser o carro. Pode ser os documentos, os livros, os brinquedos. Por mais que a vida esteja corrida, precisamos parar um tempo e arrumar. Mas às vezes nós somos negligentes mesmo.
e nós descansamos e ficamos tão distraídos nesse equívoco nosso, que nem percebemos a bagunça que está, ainda que todos estejam vendo. No começo do seu ministério, Jesus já havia purificado o templo. A gente vai ler isso em João. Ele chega a pegar um chicote, e ele derruba as mesas, ele expulsa os animais, e ele coloca ordem ali. Só que o tempo passa, e 3 anos depois, entrando em Jerusalém, agora numa segunda-feira, a segunda-feira da semana da Páscoa, ele encontra o mesmo cenário. Ele faz novamente. Jerusalém está lotada. Nessa época de festa, pode ser a Páscoa, pode ser tabernáculos ou Pentecostes, a população triplica. Muita gente. E quando ele chega lá, ele vê a mesma cena do começo do ministério dele. E mais uma vez, ele vai colocar ordem ali. Ele vai derrubar as mesas, ele vai censurar os que vendiam as coisas, os que vendiam pombas, os que faziam câmbio com o dinheiro, porque o problema não é vender, o problema não era trocar o dinheiro. Realmente, muitos judeus vinham de outros lugares e tinham um dinheiro específico que precisava ser trocado, mas ali não era o lugar. Mais tarde a gente vai falar mais sobre isso. Jesus está condenando a postura daquele povo no seu íntimo, no seu coração, e do seu íntimo e do seu coração estão sendo expressas através daquelas vendas. Muitos animais eram vendidos com defeitos. O que o Senhor condenava, os sacrifícios eram para ser oferecidos perfeitos. Os irmãos conhecem a história. Os irmãos conhecem que tudo que era para ser feito ao Senhor era para ser feito de coração, do íntimo para fora, e de forma perfeita, sincera, verdadeira. E isso não estava acontecendo naquele cenário. De modo que Jesus, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado em covil de ladrões. Depois disso, Jesus recebe uns coxos e uns cegos e os cura. E como lemos, as crianças declaram: bendito o que vem em nome do Senhor. Ao mesmo tempo, ele é criticado pelos homens, porque essa frase que as crianças dizem, que os bebês estão balbuciando, ela só pode ser dita para o Messias, ela só pode ser dita para o ungido, ela só pode ser dita para aquele a quem Deus enviou para salvar o povo. Só que as crianças têm tanta sensibilidade no espírito que elas, ao olharem para Jesus, elas veem o ungido, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e elas clamam: bendito o que vem em nome do Senhor. E aqueles homens criticam Jesus, eles falam: vocês nunca leram? Está escrito lá. Mas nós não vamos falar sobre o templo que Herodes construiu em 46 anos. Nós não vamos falar de estruturas físicas. Nós não vamos falar da treliça. Nós vamos falar da nossa vida. Nós vamos falar de nós mesmos como templo de Deus. Nós vamos falar da nossa vida como templo do Espírito Santo. Como pessoas, igreja do Senhor, embora este lugar físico é separado para adoração, exclusivo para isso, ensino da palavra, propagação do evangelho, mas nós sabemos, irmãos, que pela Escritura nós somos o templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos. O céu não consegue conter Deus. Diz a palavra que a terra é o estrado dos seus pés. Coisa linda, maravilhosa. Nós somos o templo do Senhor. Só que às vezes a nossa vida está tão bagunçada, a nossa vida está tão fora do lugar, a nossa vida, irmãos, está tão cheia de
sujeira, tão cheia de podridão, tão cheia de restos e coisa velha, e coisa quebrada, e coisa estragada, que não deveria estar nessa casa, que nós muitas das vezes não percebemos. Mas muitos percebem a nossa ira, muitos percebem as nossas mágoas, muitos percebem as nossas limitações, muitos percebem a nossa falta de compromisso, muitos percebem a nossa falta de fidelidade, muitos percebem a nossa falta de seriedade, e é necessária uma manifestação pública, como Jesus fez no templo. Ele faz uma correção e ele bota ordem na casa publicamente. 3 anos se passaram desde a primeira vez que ele fez isso. E o povo voltou para a mesma bagunça. O povo voltou a praticar as mesmas coisas que ele já havia condenado. E o Senhor, mais uma vez, chama a mim e a você para em nossa vida deixar que o Espírito Santo coloque ordem na nossa casa. Amém? Você permite que o Espírito Santo faça uma obra de conserto com você? Você permite que o Espírito Santo coloque as coisas no lugar? Não sou eu não, é o Senhor, é a palavra. Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá farei ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. A coragem de Jesus me espanta. A coragem de Jesus é estarrecedora. Porque a cidade está lotada, cheia de turistas, cheia de visitantes. É o templo da casa de Deus. E é o Filho de Deus, dizendo que está tudo errado, dizendo que não está nada bem. Vocês estão entendendo isso? Às vezes, irmãos, nós achamos que está tudo bem. Existe um marasmo na nossa vida, como se estivesse tudo legal, tudo perfeito, tudo na mais perfeita paz. E aí vem o Filho de Deus, no dia de festa, na semana da Páscoa, com a cidade lotada, e vira as mesas, e diz que está tudo errado, e diz que não foi isso, não foi para isso que eu chamei vocês, esse lugar não é para isso, a minha casa será chamada casa de oração. Você e eu fomos chamados para ser casa de oração, nós fomos chamados para ser casa de relacionamento com Deus. E essa arrumação, ela causa incômodo, causa desconforto e levanta oposição. É muito desconfortável arrumar a casa. Tem gente que às vezes tem que sair da casa, né? Tem que mudar de cômodo para arrumar a casa. E aí você bota um louvor, meu amigo, ele bota tudo em cima da cama, revira tudo, e você acha coisas perdidas, acha até dinheiro. Acha comida. Acha barata. Sangue de Jesus tem poder. O pastor fala da barata, né? Eu tenho uma amiga no trabalho que ela sente o cheiro de barata. Ela tem um faro de lobo. Só pode ser. Ela falou que ela sente o cheiro de longe. Tem um saco de arroz que vem do mercado. Se passou barata ali, ela sabe que passou e ela já jogou fora. Eu não faria uma coisa dessa, não tenho coragem. Mas ela fez. E às vezes a gente, irmãos, vive a vida como se estivesse tudo bem. E não está. E Jesus, o Espírito Santo, vem nessa noite. Ele vem fazendo isso, né? Ele faz sempre isso. Ele sempre quer colocar ordem nas coisas. Ele sempre quer colocar as coisas no lugar. Porque a gente sempre tira do lugar. Nós tiramos. E nós, como templo do Espírito Santo, nós precisamos, em primeiro lugar. O que o Senhor fala com a gente nesse texto aqui? Não é sobre a estrutura física do templo. É sobre a gente. Ter coragem para colocar cada coisa no seu lugar. As Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num covil, num esconderijo de ladrões. Eles estavam, ao trocar o dinheiro e fazer o câmbio para a moeda que circula no templo, eles roubavam o templo e roubavam as pessoas. Então eles diziam que o valor custava além do que realmente custava. E o estrangeiro não sabe, confia, acredita e acontecia assim. E a pessoa também comprava animais defeituosos, eles colocavam animais defeituosos de propósito para vender mais barato e aí fazer a jogada deles. Por isso Jesus os chama de ladrões. E o que isso fala para mim e para você nessa noite? Em primeiro lugar,
ele faz umas perguntas para a gente, o Espírito fala ao nosso coração. Primeiro, qual é a qualidade da nossa entrega? Qual é a qualidade da nossa entrega? Grave a palavra qualidade. Ele não está falando de quantidade, ele não está falando de volume, ele não está falando de aspecto técnico. Ele está falando de algo do interior, do íntimo, de dentro. Ele está falando com a mulher samaritana. Ele está dizendo, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o momento em que você está vivendo na vida, esse momento é um momento propício para adorar o Senhor. Se você está sentindo dores, você adora o Senhor. Se você está alegre, você adora o Senhor. Se você está triste, você adora o Senhor. Se a oposição está se levantando, você adora o Senhor. Se você está cansado, você adora o Senhor. Se você está exausto, você adora o Senhor. Se você está muito satisfeito, você adora o Senhor. Se você está insatisfeito, você adora o Senhor. Se você entende tudo, você adora o Senhor. Se você não entende nada, você adora o Senhor. Como disse Jó, ainda que o Senhor me mate, eu esperarei nele. Em espírito. É no íntimo, é no interno, é no interior. Não importa o momento em que você esteja vivendo. Você não vai eleger a hora certa de adorar o Senhor. Todo tempo é tempo de adorar o Senhor. E ele continua. E em verdade, você precisa conhecer a quem você adora. Como pode nós apresentarmos uma oferta de adoração ao Senhor se nós não conhecemos o Deus a quem servimos? Você precisa conhecer que Ele é santo, justo e bom. Precisamos conhecer que Ele é imutável. Precisamos conhecer que Ele é perfeito. Precisamos conhecer que Ele é fiel. Precisamos conhecer que Ele é santo. Precisamos conhecer que nele não há dúvida, nenhuma sombra de variação. Precisamos conhecer que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, onipresente. Precisamos conhecer que Ele está acima de todas as coisas. Precisamos entender e saber que a nossa vida está segura nele. E que Ele cuida de nós em espírito e em verdade. Em todo o tempo e conhecendo ao Senhor. Qual a qualidade das nossas ofertas? Isso muda completamente a maneira como nós servimos. Isso muda completamente a maneira como nós exercemos os nossos dons. Se você serve ao Senhor em qualquer área da igreja, fora da igreja, tá bom? Na vida, a nossa vida é um serviço ao Senhor. Se fazemos isso em adoração, e fazemos isso conhecendo que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, a nossa vida é diferente, a profissão é diferente, a vida do lar é diferente, o exercício do ministério é diferente. Porque nós estamos em Cristo qualificando a oferta que entregamos ao Senhor. O que temos roubado do Senhor? Ele chama os caras aqui de ladrões. E o que nós, eu e você, temos roubado do Senhor? Será que nós temos roubado o nosso tempo com Ele? O Senhor está nos esperando todos os dias. E muitas das vezes nós simplesmente não vamos buscá-lo. Simplesmente passamos o dia inteiro sem pensar e sem falar com o Senhor. Ou se falamos protocolarmente, falamos umas palavras e aí cumprimos. Como falou nossa irmã Camila no domingo de manhã, nós cumprimos um rito de devocional, mas o nosso coração não está ali. A nossa mente está nos compromissos e na agenda, e o Senhor não considerou aquilo como estando com Ele. Nós só cumprimos um rito que é bom para a nossa mente. Parece que nós estamos servindo a nós mesmos. Será que eu e você estamos roubando o nosso tempo com o Senhor? O Espírito Santo está chamando a mim e a você. Eu quero passar tempo com você. Eu quero que você me escute. Eu não quero só que você fale. Se é uma conversa, eu preciso parar para ouvir. Eu preciso parar. Nós precisamos parar. E muito o Senhor tem nos chamado nesse lugar para passar tempo com Ele. Temos roubado, irmãos, nos dízimos e nas ofertas. O dízimo pertence ao Senhor. Ele é anterior à lei. É um princípio.
Abraão entrega o dízimo ao Senhor porque ele reconhece o cuidado, o amor, a proteção de Deus. E pense que o dízimo é o mínimo. No Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que você tem é dele. Tudo que você tem dentro, fora, cada propriedade, cada tijolo, cada prato, cada copo é do Senhor. Cada grão de arroz, cada grão de feijão é do Senhor. Cada biscoito, cada centavo é do Senhor. Não podemos, irmãos, fazer contas miseráveis com o Senhor. Entregue, devolva aquilo que não é seu. Nós temos perguntado isso ao Senhor, o pastor tem perguntado, eu tenho perguntado, eu creio que vocês também têm perguntado. O que está comigo, Senhor, que não é meu, é teu? O que é para a tua obra, o que é para o teu reino? Os ímpios entregam tudo para aquilo que eles acreditam. Os ímpios dão a roupa do corpo naquilo que eles colocam fé. E como pode os filhos da luz fazerem contas miseráveis para o Senhor eterno que nos dá tudo? Que fez o universo e sustenta todas as coisas e coloca pão na nossa mesa. Será, irmãos, que temos roubado a glória de Deus? Será? Será que lá no fundo tem um pouco de orgulho daquilo que temos vivido? As maravilhas que você tem visto aqui, as maravilhas que você vê no seu GA, as maravilhas que você vê no seu ministério, as maravilhas que você vê na sua casa, as portas abertas, sabe? As coisas maravilhosas que Deus tem feito através da sua vida, é para a glória dEle. É para a glória dEle. Você é uma bênção na mão do Senhor. Essa igreja há 34, 35 anos é uma bênção na mão do Senhor e é para a glória dEle. Todos que subimos aqui é para glorificar o nome do Senhor. Ai de nós, se não for o Senhor conosco. Ai de nós, se o coração do pastor, de cada pregador aqui, não for arrebatado pelo Espírito para falar ao teu coração. Ai de nós, somos iguais, somos homens. O único outro diferente aqui é Jesus. O único totalmente outro que pode te transformar é o Espírito Santo. Então a glória e a honra pertence a Ele. Quando as coisas derem certo na tua vida, glorifica o nome do Senhor. Quando aquela cura sair, quando aquele emprego sair, quando o salário esticar, glorifica o nome do Senhor. Quando o teu filho for bem na escola, o dia que você deu a aula, o dia que você pregou, o dia que o teu GA encheu de visitante, glorifica o nome do Senhor, porque é Ele que faz, 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 é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, não somos nós, não sou eu, não é você, ai de nós. Em segundo lugar, nós como templo do Espírito Santo precisamos, irmãos, ser um agente de cura. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e Ele os curou. Se você e eu deixarmos o Espírito Santo arrumar a casa, os cegos serão curados, amém? Aqueles que não têm visão, aqueles que não entendem o Evangelho, aqueles que odeiam o Senhor, verão Jesus em nós, os olhos deles serão abertos, através da minha e da sua vida. Jesus curou, Ele é o templo, e Ele chamou a sua igreja para curar em nome dEle. Ele nos autorizou e nos capacitou para que eu e você, com a casa arrumada e sempre arrumando, sejamos instrumento de cura para aqueles que estão cegos. Os cegos deste mundo, cegados pelo maligno, verão Jesus em nós. A começar na nossa casa, no nosso trabalho, por onde quer que a gente ande, os cegos verão Jesus em nós. Os que têm dificuldade na caminhada serão conduzidos por nós. Os coxos foram levados a Jesus e eles foram curados. Quantas pessoas com dificuldade de caminhar? Quantas pessoas com desejo profundo e ardente querem servir ao Senhor, querem estar na casa dEle, querem estar no teu GA, você já convidou várias vezes, mas não conseguem.
Os espíritos malignos se levantam, o inimigo se levanta e faz de tudo para essa pessoa não dar um passo de fé. Mas se eu e você, como templos do Espírito Santo, estivermos com a casa arrumada e sempre arrumando, seremos os agentes que conduzirão essas pessoas até Jesus. Como os amigos levaram aquele paralítico para Jesus curar, nós seremos aqueles que levarão pessoas a Cristo, com a casa arrumada e sempre arrumando. Sempre sendo arrumados pelo Senhor, colocando aquilo que está fora no lugar. Veremos maravilhas, irmãos, mas vai ser com oposição. Não espere apoio irrestrito. Não espere aderência total. Os fariseus, os mestres da lei, estão vendo Jesus curar cegos e coxos que não podiam entrar no templo, porque pessoas assim não podem entrar no templo. E mesmo assim, a preocupação deles é criticar Jesus. Então você vai topar com pessoas assim. Deus está te usando poderosamente. Deus está usando esse lugar poderosamente para espalhar o evangelho. E ainda assim vão ter pessoas que só quererão criticar. Pessoas que levantarão para dizer: por que vocês estão fazendo isso? Por que não faz assim? Por que não faz assado? Estão olhando para os detalhes, estão esquecendo do quadro maior. Jesus está salvando. Jesus está tirando pessoas do inferno. Jesus está libertando. Jesus está curando. Jesus está salvando. E tem gente preocupada com detalhe. Não se preocupe com isso. Não pare. Continue. Pregue hoje, pregue amanhã e pregue depois de amanhã. Faça hoje, faça amanhã e faça depois de amanhã. Não deixe que essas coisas te distraiam. Porque Jesus falou para eles: vocês não veem que as crianças estão louvando? Não espere apoio. Faça aquilo que o Senhor tem te direcionado a fazer, de acordo com a palavra dEle. E em último lugar, nós, como templo do Espírito Santo, precisamos buscar sensibilidade no Espírito. Estão dizendo às crianças: Hosana, filho de Davi, bendito é o rei. Diz o Salmo: ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Perceba, irmãos, o mover de Deus e apoie. As crianças estão percebendo que Jesus é o Filho de Deus. E nós estamos percebendo nesse lugar que o que estamos vivendo aqui é uma condução de Deus. Palavras que o Senhor tem tratado diretamente com o teu coração. Palavras que nos fazem sair daqui com vergonha. Palavras que nos fazem sair daqui refletindo e pensando como Deus tem falado conosco. Como o Senhor tem se movido no meio dos louvores, das intercessões, das programações dos ministérios. Como o Senhor tem se movido no meio dos embaixadores, das mensageiras. Toda vez que um grupo de crentes se reúne, toda vez que convida alguém para estar, o Senhor está agindo ali, o Senhor está fazendo a obra, o Senhor está curando, você não está percebendo, nós estamos percebendo. Eu convido você nessa noite a pedir sensibilidade no Espírito, que o Espírito te dê sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo. E assim como as crianças, entra junto, vem, adore o Senhor, faça a obra, dê o seu melhor, entregue a sua oferta de todos os sentidos e de todas as formas. Porque não é sobre homens, é sobre o Senhor dos exércitos, é sobre o Deus eterno. Tenha a fé das crianças. Seja crédulo como uma criança. No que diz respeito a Deus, seja crédulo como uma criança. Deixa que o Espírito te conduza. Creia. Esse câncer do liberalismo teológico, que diz que o inferno não existe, que o diabo não existe, que o que aconteceu nos evangelhos foi folclore, que não teve sol nenhum, que terra parou nada, que chuva de pedra nada. Essa maldição do liberalismo teológico
Está acabando com a Europa, as igrejas estão fechando, porque as pessoas estão racionalizando tudo. Tudo é natural, tudo é razão. Deus morreu, para que Deus? Agora é a ciência, agora é a inteligência artificial. É isso aí, não é não. Nós cremos no Senhor, nós cremos no Deus eterno, nós cremos no Deus que cura, que salva e liberta. Nós cremos no Deus que faz o sol parar sim. Nós cremos no Deus que manda chuva e para a chuva. Nós cremos num Deus que multiplica pães e peixes. Nós cremos num Deus que faz crescer. Nós cremos num Deus que pode fazer qualquer coisa. Para Ele não há impossível. Ele salva o homem mais duro. Ele salva a pessoa mais difícil. Ele cuida de todos nós. Nós cremos nesse Deus. Tenha fé. Creia no Senhor. Coloque sua vida nele. Convido você a ficar de pé. Não deixe que a dureza da vida endureça teu coração. Não deixe que a política, a economia, a própria religião, a falha dos homens, a falha dos religiosos, não deixe que endureça o seu coração. Porque nós estamos aqui para servir ao Senhor. O pátio do templo, onde havia todo aquele comércio, era destinado aos gentios. Presta bem atenção nisso aqui. Aquela área onde havia os vendilhões do templo era uma área destinada para os gentios. Pois Isaías 56, 7, parte C, diz o seguinte: pois o meu templo será chamada casa de oração para todas as nações. Pegou aí? Para todas as nações. Então, todos aqueles vendilhões impedia com que os gentios entrassem. Impedia com que os estrangeiros entrassem. E o Senhor nessa noite faz uma pergunta para mim e para você: quanto do nosso tempo de vida temos dedicado àqueles que não conhecem a Jesus? Se Jesus fizesse uma arrumação na sua vida, o que Ele tiraria que está ocupando o lugar do nosso propósito de anunciar o Evangelho e fazer discípulos? Está entendendo isso? Às vezes eu e você somos esses vendilhões que só se preocupam consigo mesmos, que só se preocupam com sua vida espiritual. É o santo dos santos, é eu e Jesus aqui, ó. Aí depois eu vou para o altar, eu vou servir. Só que tem o parte dos gentios, tem a galera que não conhece, tem o povo que não sabe quem é o Senhor. E eu e você às vezes estamos tomando espaço da nossa vida, só pensando na nossa agenda, nos nossos sonhos e desejos, e não tem espaço para aqueles que não conhecem a Jesus. O Senhor está chamando a mim e a você para passar tempo com quem não conhece Ele. Você como templo do Espírito Santo, eu e você precisamos separar tempo para passar com aqueles que não conhecem o Senhor. Nós não podemos impedir os pecadores de se achegarem a Jesus. Eu e você não podemos ser pedra de tropeço para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor. Que o Senhor arrume nossa casa nessa noite. Eu quero convidar você a fazer uma oração especial, uma oração por amor, por compaixão por aqueles que estão perdidos. Que o Espírito Santo arrume nossa casa, que Ele mostre, que Ele bagunce a nossa agenda. Ele bagunça a nossa agenda. Ele nos coloca para sentar com pessoa que nunca ouviu falar do nome dele. Essa pessoa precisa conhecer o Senhor. Eu e você não podemos ser esse que só pensa em si mesmo. O Senhor quer fazer mais. O templo é para todas as nações. A salvação é para pessoas de todos os povos, a quem o Senhor quiser chamar. Ora, Senhor, vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. O Senhor, seja toda a honra, toda a glória e o louvor. Senhor, nós somos o Teu templo e nós oferecemos sacrifícios de louvor em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E nós pedimos, Espírito Santo, vem e arruma a nossa vida. Vem e arruma a nossa casa. Se manifesta dentro de nós. E tira a bagunça. E tira a sujeira. E tira o impedimento. Vem, Espírito Santo, e tira o egoísmo. Tira, Senhor, tira, Senhor. Tira a indiferença. Tira, Senhor, a maldade do nosso coração. Tira, Senhor. Nós não queremos apenas o Santo dos Santos. Nós não queremos apenas te servir, Senhor. Mas nós queremos liberar o pátio dos pecadores. Queremos liberar o pátio daqueles que não te conhecem. Por isso tem misericórdia de nós. Nós clamamos, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Espírito Santo, derrama compaixão em nosso coração. A começar em mim, Senhor. Eu sou o primeiro a te pedir. Derrama amor, ó Deus, por aqueles que não te conhecem. Amor, ó Deus, pelos incrédulos. Amor, porque um dia eu fui o seu inimigo. Um dia nós fomos os teus inimigos. E agora somos teus filhos. Não deixa não, Senhor. Não deixa não, Pai. A gente ter uma vida trancada, trancafiada. Uma vida de monges. Não, Senhor, nós somos um exército enviado pelo Senhor. Nós somos filhos e filhas que estão anunciando o Evangelho, que estão dizendo, tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. O Pai enviou o seu Filho para a reconciliação. E nós somos esse mensageiro. Usa-nos, Senhor. Arruma nossa casa, Senhor. Vai doer, Senhor. Mexe no nosso dinheiro, Senhor. Mexe no nosso sofá, na nossa sala. Mexe, Senhor, na cozinha. Mexe, Senhor, nos quartos. Espírito Santo vai entrando. Espírito Santo vai mexendo nas gavetas. Vai mexendo nas caixas. Vai tirando o que não te agrada. Vai tirando, Senhor, as impurezas. Vai tirando as imoralidades. Vai tirando, Senhor. Vai tirando, Deus. Em nome de Jesus. Vem, Pai, faz uma limpeza. Porque nós queremos anunciar o teu Evangelho. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o teu Espírito que nos limpa e que nos purifica. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, continue louvando o Senhor. Faz
Louvado seja Deus. Amém? Amém. Você pode se sentar um pouquinho? Sempre quando a Nana está ministrando, eu dou esse mole, porque ela deixa morrer e ressurge de novo com a adoração. Aí eu quero adorar, mas já estou aqui em cima. Já era, né? Não posso voltar para trás. Antes ela tivesse falado ali comigo. Mas é muito bom, né, irmãos? Sempre dá vontade de a gente adorar o Senhor. Depois de uma palavra tão direta como essa, palavra maravilhosa, nós nos preparamos para ir para os nossos lares, colocar essa palavra em prática. Amém? Nós vamos orar nessa última oração. Queria convidar o irmão Rodrigo, vai fazer uma cirurgia sexta-feira. E não sei se alguém mais tem um pedido especial de oração aí. Ele está fazendo aniversário, Pode vir aqui. Não orar aí não. Quiser oração especial, vem cá que nós vamos estender a mão logo. Tem? Não? Vai perder? Deus me livre, se eu tivesse uma causa impossível, eu estava aqui em cima no primeiro chamado. Amém? É o qual olho que vai operar? Vou de cá. O que não operou ainda, né? Amém, né? Claro, né? Se já operou outro. Amém. Estenda essa mão pra cá. Porque às vezes é outra fase da cirurgia. Vamos orar pela vida do Rodrigo, né? Tem servido ao Senhor. Mesmo quando ele estava com a dificuldade nos 2 olhos, né? Ele estava aqui toda vez, né? E nós temos visto muito testemunho assim, irmão Rodrigo, de pessoas que têm adorado o Senhor no meio do processo, né? Para mim é um prenúncio da vitória. É um prenúncio da vitória. Lugar de guerreira mesmo, no lugar de combate, né? Adorando a Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que nós recebemos, pelo ministério de louvor, Deus, conduzindo a adoração. Muito obrigado por cada integrante da técnica, da recepção. Os irmãos estão adorando lá nas mensageiras do Rei. Cada pessoa, Senhor, que veio a esse lugar. Nós queremos fazer um pedido especial sobre o teu filho, que vai fazer essa cirurgia na sexta-feira. Nós queremos que tu és o médico dos médicos, Senhor, que tu és o Senhor dos senhores e que o Senhor já está batalhando à nossa frente. Senhor, que o Senhor possa levar em consideração, em conta, Pai, o coração do teu filho e o que ele pretende fazer. Eu tenho certeza que o teu filho aperfeiçoado na saúde te servirá ainda com mais afinco, ajudará ainda mais a sua família. Então, Senhor, que o Senhor conduza esses 2 dias, que o Senhor conduza até a unidade hospitalar, que o Senhor tome a equipe de saúde e que logo, logo, Senhor, o Senhor traga o nosso irmão para estar conosco aqui, adorando a sua presença e contando o testemunho de vitória. É o que colocamos diante de Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, Deus te dê uma boa noite e um bom restante de semana.